galera, tudo bem? Bem, hoje eu vim aqui celebrar o Halloween, contar a história inteira de Evadare. Pra quem não sabe, Evadare é um mod de Incredibox, que a primeira versão dele chegou lá no Halloween. Chegou lá no Halloween de 2021, 2022, sei lá, que é antigo pra um mod, porque os mods vieram, porque recentemente mod é uma coisa que veio agora. Agora, ou seja, esse foi um dos primeiros mods da eternidade, feito por Rain Blueberry, um dos maiores criadores de Incredibox que existem. E hoje, para celebrar o Halloween, vamos contar essa história inteira do começo até o fim, dos bônus, tá? Não a história de como foi, é dos bônus, a história em si. Então, bora começar. Para começar, temos Galaxy. A Galaxy foi a versão 0. Originalmente, ela nem era para ser um mod de Incredibox. Mas só deixa eu baixar um pouquinho pra dentro. Ó, então ela não era para ser feito. Ela não era para ser um mod do Evadare, só que acabou virando a versão 0. No caso, a primeira versão. Inclusive, eu quero falar que o terceiro bônus dessa versão é o final de toda a saga antes de Evadare 2, que daí é uma história diferente. Então eu vou contar depois de Full Stop Punctuation, quer dizer, depois de Void, daí sim por Full Stop Punctuation. E daí eu vou contar a história do bônus 3. Então se acalme que eu ainda vou contar. Mas primeiro vamos contar a história dos 2 primeiros bônus. Rafe era um jovem que queria ser astronauta. Por isso o nome do mod, Galaxy. E ele conseguiu virar astronauta junto com o melhor amigo dele. Daí eles se divertiram muito, blá, só que rolou um problema. Não lembro se foi o amigo ou o Rafe que ficou assim, mas ele ficou sem oxigênio. Só que daí veio um personagem que ele só é importante aqui em Galaxy, porque quando ele apareceu nas outras versões ele foi um completo de um inútil, só que aqui ele foi importante. Ele meio que fez um troço com a memória, não sei, e Rain foi parar no mundo de Evadare. E assim que começa a nossa jornada do Rafe. Eu chamei ele de Ram sem querer, mas é Rafe. O que eu estou fazendo introdução? Tá, mas agora a gente vai falar da versão do capítulo 1 de Evadare, que é Evadare. Foram criativos na hora que iam criar o nome da versão em si, tipo Incredibox, Sinate Odyssey, Evadare, que é o nome da primeira versão. Tá, então essa versão é o começo da jornada do Rafe. Ele foi parar num mundo cheio de monstros. Só que as roupas deles eram de um povo inimigo, que vai ficar na próxima versão. Ele era de um povo inimigo. Então os monstros de Evadare tentaram caçar ele por causa dele ter vestimentas dos inimigos dele. E o Rain foi caçado até ele teve uma luta final com o líder de todo o Evadare, que é o Jack O'Lantern. Sim, a abóbora. Ela é o personagem mais importante, se não for o Rafe, é claro. Ela era, na verdade, vilão, sei lá,
vilã da história e... É a vilã da história e no final, no último bônus de Evader, eles têm uma luta final. Que acaba dando mal pro Rafe, só que ele acaba caindo em um barco e ele tem um flashback de quando ele tava no espaço. E agora, indo pro próximo capítulo. Agora entrando pra X-Run, que é o povo inimigo dos monstros de Evader. Então eram esses. Tá. A história de Evader é a continuação da jornada de Rafe. Lembra que o Rafe caiu em um barco? Bem, dá pra vocês ouvirem que é uma sensação bem oceânica, porque ele caiu no barco, marinho, Piratas dos Caribes, essas coisas, sei lá. Daí ele cai num barco e ele acha um pirata, que ele é do time do X-Run. Daí ele ajuda o Rafe. Ele deixa seguro o Rafe. E o Rafe descobre que tem uma criatura ainda mais forte que o Jackal. Jackal, que no caso é um monstro marinho gigante que não serve pra nada na história. Ele já tomou uma canhãozada de um canhão que tem nesse mod. Foi isso, daí chegou o Jackal e do nada começou a bugar. E daí entramos no capítulo final de Evader, antes do capítulo alternativo e, claro, Evader 2. Então vamos lá. Agora, pra terminar a saga oficial de Evader, sem contar o capítulo alternativo e Evader 2, temos Void, que é a versão bugada dos dois. E a história dela é que o Rafe cai no mundo bugado e ele tenta escapar e assim rolando a luta final contra o Jackal. Só que nesse mundo bugado e preto e branco, ele tá super poderoso, o Jackal. Eu não sei o que ele fez, mas ele tá super poderoso. Ele virou um boss apelão. E ele consegue apagar todo mundo da existência em segundos. Daí o Ares voltou. O Ares, que foi lá do capítulo 0. Ele foi tentar ajudar o Rain, só que ele foi destruído em pedaços 3 segundos depois. Só que de algum jeito... Quer dizer, não de algum jeito não. O Rafe percebe que tudo era um sonho. E que no final, nada daquilo existiu. Foi só uma coisa maluca da cabeça dele. Quer dizer, a parte da galáxia não. Quer dizer, sei lá. A história não deixa clara. Mas é isso que aconteceu. Daí ele descobre que tudo é um sonho no último bônus. E agora, indo pro Calma, antes vamos falar do bônus 3 de Galaxy. Que é ele olhando pro céu, bonito, relembrando das memórias que teve na galáxia com seu amigo e seu pai. E é isso, agora indo pra Full Stop Punctuation. Vamos lá. Agora falando do mod mais assustador de todos, super macabro, todo sangrento, tudo violento, Full Stop Punctuation. Já dá pra escutar pelo som. Então, o mod é a versão assustadora e um final alternativo. E se tudo não fosse um sonho? Nesse mundo, Rain desmaiaria e apareceria e uma versão macabra do Jackal. Jackal tentaria contratar ele no Vasco. Ele e o Ram acaba achando uma saída, só que fica tudo escuro, só que daí ele acha essa saída. E daí chega o último bônus de Full Stop Punctuation, que é bem triste. Ele acaba entrando numa porta. Ele entra numa porta
ele entra numa porta e o que que acontece? Ele vê a saída, só que ele vê toda a história que ele passou. Desde Evader, X-Run e Void. Daí ele vê toda a jornada que ele passou e ele encontra a mãe dele, que já foi contratada pelo Vasco. E daí eles se encontram e daí o pai do Rain fica triste que os dois estão jogando no Vasco. E daí, agora indo pra a final, Evader 2, que foi lançado recentemente e foi muito bom. Eu adorei Evader 2. Então indo pra Evader 2, pra finalizar, temos Turna, capítulo 1 de Evader 2. Essa história, esse capítulo vai ser mais curto porque só tem um bônus e não tem mais história. Essa história não tem nada a ver com o Rafe, agora é sobre a Marcela e seu tio. Então, Marcela vai numa jornada encontrar vários monstros e anotar no seu caderninho que seu tio deu de presente. Só que ela acaba achando o lugar que ela foi explorar muito macabro, porque tinha o Jackal e um outro cara super esquisitos. Ela já ficou com medo, daí ela já entrou no caminhão do tio e acaba o bônus. Sim, é isso. Não tem nada, porque esse mod é bem curtinho, porque não tem nada pra eu falar mais. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história maluca e assustadora. E tchau, tchau!